Tirou? Ah, ok. Agora está sem mute. Eu quero novamente, portanto, saudar a todos que estão aqui. Uma boa noite. Boa noite mesmo. Vamos falar bem alto para que o pessoal que está lá assistindo em casa ouça. Boa noite. Aí. Apesar de que a Bíblia diz, Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles, né? A gente estava conversando, né, Elias? Quando chegamos cedo, bem cedinho aqui, tínhamos só nós dois. Eu falei, bom, já tem o mínimo bíblico. Amém. Alegria ver Cássia de volta da viagem que fez, né? Muito bom tê-la de retorno. Débora está viajando, chega, se Deus assim permitir, nessa madrugada, aliás, amanhã cedo, 7 da manhã, deve estar chegando aqui em Brasília, de volta do encontro que participou, ou que está participando ainda, lá em Aracaju, estado de Sergipe, das ex-cessistas. Embora eu tenha um amigo que diz que uma vez cessista, sempre cessista. O que é cessista? É o SEC, Seminário de Educadoras Cristãs, em Recife, onde Débora fez o curso dela de educação religiosa, e onde eu tive a felicidade, né, em 1980, eu cheguei no seminário e ela chegou no SEC. E o SEC fazia e promovia, e o seminário também, eles promoviam um culto de boas-vindas para os alunos, os novos alunos, os calouros, né? Que foi na Igreja Batista da Capunga. E lá estava um coral lindo do SEC, não é? Só moças. E eu olhei e falei, Senhor, é aquela ali. Sério, verdade. Bom, vamos para frente. Deus honrou, né, aquele pedido. Mas nós devemos continuar orando pelo irmão Gilson Rocha, que está com pneumonia. Uma Lilia hoje colocou a informação de que está bem, né? E também orar pela Fátima. Uma Fátima que está em recuperação também em sua casa. Fez uma cirurgia bastante difícil, enfim, mas graças a Deus foi tudo bem. E logo no dia seguinte ela teve alta, né? Então, muito bom a gente ter essas informações sobre os nossos irmãos. Muito bem. Emendas de ouro da alma. Emendas de ouro da alma. Atitudes que Deus usa para juntar os cacos. Eu confesso que a temática de enfrentar lutas, desafios, não é? Sofrimento, essa muitas vezes tem ocupado a minha mente, meu coração, e quando eu perpasso a leitura bíblica, eu sempre me chamo a atenção de como alguns personagens bíblicos enfrentaram esses desafios ou desafios na sua própria vida, como é que eles superaram. Se fala muito sobre a saúde emocional e adoecimento emocional. Mencionei hoje pela manhã que na próxima quinta-feira, aproximadamente 21 horas, na Igreja Batista Capital, participarei como orador de uma conferência capital, né? Que é voltada para líderes principalmente. E eu fui convidado pelo pastor Gilberto para dar uma palavra ali sobre exatamente isso, saúde espiritual. E eu vou pensar, inclusive, em alguns desses personagens que estou aqui trazendo para vocês, para a nossa reflexão. Eu inicio fazendo algumas perguntas para a gente. O que fazer quando aquela tigelinha, né, bonitinha, de porcelana, que você guardou durante tanto tempo, não é?
recebeu lá da avó, aí de repente ela quebra, né? Quebra. Esses dias eu estava lá, mexendo lá na mesinha da sala nossa, né? E esbarrei assim, num porta-balas assim, de cristal da Débora, né? E ela ouviu o barulho, correu na sala. O que foi, menino? Eu falei, foi-se. Isso quando se trata de um objeto, né? Meramente um objeto, claro, dá aquela dorzinha, né? Puxa vida, custou tanto, etc. É tão querido e foi guardado com tanto carinho, né? Mas imagina quando esta quebra da tigelinha de porcelana representa também a perda dos nossos apegos, dos nossos mimos, de objetos, situações, pessoas. E quanto muitas vezes o nosso coração fica partido com essas perdas. Eu, há poucos dias estava mencionando, domingo passado estava mencionando como, e eu creio que todo mundo passou por isso quando viu as cenas daquele avião caindo, né? E as informações que vão passando. E como, infelizmente, na internet, né? E essa rede que é canal de tanta bênção, mas muitas vezes canal de tanta coisa ruim, de gente fazendo questão de passar certas imagens, passando inclusive mentiras, etc. Que coisa triste, porque eu imagino a dor, né, daquela mãe que entregou sua filhinha para que passasse o dia dos pais com seu pai, né? Me parece que pai e mãe separados, mas entregou aquela criancinha tão pequenininha, né? Mais ou menos da idade da Catarina, como a gente, naquele momento, quando a gente viu a história desta família, do pai e a filhinha querida viajando no avião. Gente, como lidar com isso? Como tratar essas nossas dores? A jornalista e escritora Liane Alves, ela escreveu um artigo chamado Desapegue, no qual estuda como nós devemos enfrentar nossas dores, nossas frustrações e os nossos medos, ou como nós enfrentamos, como nós costumamos enfrentar. Ela disse que a primeira possibilidade é quando muitas vezes tentamos disfarçar que nada aconteceu, né? E não há dor maior, às vezes, para a pessoa que está passando, quando alguém vem e diz, não, né? Não foi nada porque não é ela que está sentindo. Como? Eu já ouvi isso, a pessoa me dizer isso. Não foi nada. Foi sim, né? A segunda possibilidade é quando nós mesmos tentamos esquecer a quebra, né, do objeto amado, né, o objeto do apego, quando a gente mesmo tenta superar, dizendo assim, vou tirar da memória, vou esquecer. A terceira possibilidade é encarando o problema, se libertando e superando. É muito difícil, com certeza, mas essa terceira alternativa com certeza é a mais correta, a mais saudável, vamos dizer assim. Essa terceira alternativa é ilustrada com uma arte especial japonesa. Renato vai fechar os ouvidos um pouquinho, porque eu vou tentar dizer aqui a expressão, né? Usando o Dr. Google, viu? Mas essa arte, né? Eu ia pedir o Renato para ler aqui para a gente, mas
Kintsugi. Kintsugi, alguma coisa assim parecida. Emenda de ouro. Vocês estão vendo um vaso que se quebrou. E essa é uma arte japonesa, de como é que você conserta o vaso. O normal é a gente pegar e jogar fora, né? Quebrou, joga fora. Não é? Mas existe essa cultura, né? E essa arte japonesa com as emendas de ouro, não é? Metal precioso. Então, preste atenção nesse detalhe. O objeto que se quebrou, o vaso que se quebrou, né? Ele foi restaurado, foi emendado com ouro e ele se tornou mais valioso agora. É uma arte muito bonita e vocês podem naturalmente pesquisar um pouquinho aí na internet e ver como essa arte é praticada lá e há peças lindíssimas, né? Eu quero ver uma ocasião se eu consigo achar um desses para ter em casa, que eu achei muito significativo, especialmente pelo seu sentido simbólico para a gente. Quando a vida vem e quebra, não é? os nossos cacos, ou quebra a nossa vida e ficam os cacos, como é que pode reunir esses cacos e se tornar algo até mais precioso? Como nós estamos falando durante este ano sobre vasos de barro. Estamos comemorando o jubileu de barro da Igreja Batista da Graça. E eu preguei recentemente, nesse contexto, sobre o tema vasos quebrados, ou a dor do vaso quebrado, que é o tema que eu vou tratar lá na conferência na quinta-feira. Ora, nas Escrituras, nós vamos encontrar, ou vamos procurar, através de 3 exemplos, o ouro que não apenas emenda, mas cura. O ouro divino, que não apenas emenda, mas também cura definitivamente. Nós vamos ver 3 casos. E o primeiro deles, muito conhecido, José, do Egito. José assumiu a quebra do objeto, isto é, a sua experiência de dor. Vamos lembrar um pouquinho algumas coisas da fragmentação física, porque foi física também, mas muito mais emocional, que se deu por conflitos dentro da família, como nós vimos hoje de manhã, e por injustiças sofridas por José. Com 17 anos, ele enfrentou a animosidade dos seus irmãos e até do pai. Com 30 anos, 13 anos depois, ele foi elevado à função de governador de todo o Egito. Então a gente vê um vaso que se quebrou, começando lá aos 17 anos, e aos 30 anos ele superava toda essa situação. A história de José me marca muito naquele momento quando, após os 7 anos de fartura, né, e tendo já iniciado os anos de escassez no Egito, tendo ele como governador, tendo ele como líder, obviamente sente muito mais, não é? As crises, ele escreve e diz em Gênesis capítulo 41, versículo 51, ele fala sobre o nascimento de 2 filhos. Quem se lembra os 2 nomes dos filhos de José? Manassés e Efraim. Vamos lá dizer juntos? Manassés e Efraim.
Ok, na história então de José, quando ele vai descrever, ele colocou o nome do primeiro filho de Manassés. E ele diz: porque Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Claro, ele está falando e se referindo a ter esquecido tudo aquilo que ele sofreu por conta dos seus irmãos, não? Especialmente os seus irmãos. E o segundo filho ele chamou Efraim. Por quê? Ele disse: Deus me fez, o primeiro Deus me fez esquecer, ok? No segundo ele diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Coisa linda essa experiência de José, eu acho, né? Não apenas ele consegue superar as memórias amargas, mas ele também consegue crescer no meio de toda aquela situação na terra de aflição. Foi José propriamente que conseguiu isto? Claro que há na história de José algumas atitudes que favoreceram para que ele superasse. Mas aqui ele reconhece: foi Deus que me fez esquecer, foi Deus que me fez crescer. Então não é meramente uma conquista humana, é uma dádiva divina. Eu acho isso muito precioso na história dele. Quando, por exemplo, Faraó o chama para ele interpretar os sonhos, ele diz: isto não está em mim, Deus é que dará uma resposta a Faraó. Então não sou eu que sou bom intérprete de sonhos. Não sou eu, ó Faraó, que darei a resposta que você precisa nesta luta. É Deus. É Deus. Deus estava por trás de todos os acontecimentos da vida de José. Ele consegue enxergar, não promovendo as suas dores e as suas lutas. É bom, importante lembrar disso, mas simplesmente o ajudando na superação. Por isso, em Gênesis 50, 20, já no final, ele vai dizer aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem. Deus pegou as minhas dores, aquilo que vocês fizeram contra mim, e Deus transformou isso em bênção. Deus transformou em bênção, em crescimento. José cresceu em caráter, cresceu na sua capacidade de enfrentamento dessas lutas, e possibilitou assim que ele pudesse ser um grande governador, abençoando tantas vidas. Então, quais são as atitudes que nós vemos em José, que Deus usou para transformar a sua realidade, para juntar os cacos, para botar emendas de ouro divino, que não apenas restauraram a sua vida, mas curaram definitivamente. Submissão a Deus, primeiro. Submissão a Deus. A gente não vê na história de José ele reclamando contra Deus. Chega a dizer em certo momento, estando na cadeia: eu estou aqui injustamente. Mas a gente não vê ele reclamando de Deus, ele falando de Deus. A atitude é diferente. É perceber que aquilo que tinha sido feito contra ele não tinha sido Deus, mas Deus transformou aquilo em bem. Humildade, não é? Na sua atitude ele sempre se mostrou humilde, e ele soube dar tempo ao tempo. Ficou lá na cadeia 2 anos pelo menos, 2 anos. 13 anos depois
que ele começou toda a sua saga, só 13 anos depois é que ele conseguiu superar. E, ao mesmo tempo, não deixou que o tempo acumulasse a sua raiva, a sua ira. Não se tornou uma pessoa amarga. Eu sei que esse é um grande desafio para a gente. É a gente não permitir que aquilo que fazem contra nós vá se solidificando, vá endurecendo o nosso coração. Como é difícil. Eu sei que é difícil. Mas esse é o grande segredo. Hebreus vai nos dizer, Hebreus capítulo 15, versículo 12, tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura vos perturbe, vos prive da graça de Deus, e que por ela muitos sejam contaminados. Quando a gente permite que a amargura fique firme no nosso coração e chegue ao nosso coração e se instale em nosso coração, nós não apenas começamos a nos privar da graça de Deus, nós começamos a ficar perturbados, mas o que é mais, digamos, consequente negativamente, é que nós começamos a influenciar todo mundo que está ao redor da gente. A nossa família começa a partilhar daquela mesma amargura, os nossos amigos começam a partilhar da mesma amargura. Daí que nós precisamos permitir que Deus emende as nossas almas com seu ouro divino. Amém? Esse foi o primeiro caso. O segundo é Jó. A fragmentação física e emocional de Jó veio pelo sofrimento aparentemente sem razão. Existe o adágio popular que fala da paciência de Jó. Sejamos nós pacientes como Jó, e a gente tem toda aquela história, um homem rico, um homem que servia a Deus, e de repente começa a cair calamidades uma atrás da outra na sua vida. A Bíblia vai identificando essas calamidades como sendo ações malignas. A resposta do livro de Jó é que essas ações foram malignas, mas com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Ora, com a permissão de Deus, será que isso significa que Deus queria isso? Faz parte da vontade de Deus? A gente tem tradicionalmente pensado na vontade permissiva e na vontade determinada de Deus. Eu não gosto muito dessa coisa, de vontade permissiva. Eu diria que é claro que tudo que acontece no mundo é porque Deus, na sua soberania, permitiu. Mas isso não quer dizer que estava no propósito de Deus estas coisas. Jó, no capítulo 42 do seu livro, ele vai concluir sobre a sua própria história. Porque vamos lembrar que o Jó, que inicia sofrendo, e no diálogo com seus amigos, ele tenta o tempo todo justificar-se. Justiça própria. Eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, eu sou bom, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, estou sofrendo sem razão. Mas no capítulo 42, olha o que ele mesmo vai dizer. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E aí ele pergunta para si mesmo, olha como ele diz: quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso eu falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. E aí ele diz, vamos ler juntos?
com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo. Falei do que eu não entendia, falei bobagem. Ele começa a reconhecer a sua própria atitude negativa diante daquilo que passava. Ah, pastor, mas peraí, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, ficou doente. A própria mulher começou a dizer para ele: olha rapaz, o que você está indo aí servindo a Deus? Não? Blasfema de Deus e morre. E a gente vai dizer: ah não, peraí pastor, o que você queria? Mas é ele mesmo que reconhece: falei do que eu não entendia, me arrependo. Hã? E mais do que isso, a atitude de Jó permitiu então que Deus o curasse plenamente. Mas há uma outra atitude de Jó que é muito importante. É quando no capítulo 42, versículo 10 diz assim: e o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. A história desses amigos de Jó é um negócio muito sério. Porque eles tentam convencer Jó o tempo todo de que ele estava indo no caminho da justiça própria. Eles tentam, com os argumentos, digamos, da tradição, dizer a Jó que se ele estava sofrendo é porque ele tinha pecado. E ele vai argumentando contra os seus amigos, vai argumentando, até que no final o próprio Deus repreende os amigos e diz: olha, vocês não falaram o que era justo sobre o meu servo. Mas o que mais me impressiona é isto, é que o Senhor manda Jó orar pelos seus amigos. Eu imagino que a essa altura, no final já de tudo, Jó estava com muita raiva dos seus amigos. Que amigo da onça é esse? Que vem me consolar aqui, mas fica tentando me confrontar. Que amigo é esse? Então é muito interessante quando então Deus coloca um desafio: ore por seus amigos. E a Bíblia diz: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava. O termo hebraico diz: enquanto este orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava por aqueles que não disseram coisas justas sobre ele. Você já orou por alguém que te fez alguma coisa ruim? Já foi capaz disso, de orar? Eu confesso que já tive um momento na minha vida assim, né? Em que eu orei sim por alguém que tinha feito mal para mim. Mas eu confesso que foi uma oração no estilo Salmo 137. Bem-aventurado aquele que pegar um de teus filhos e der com ele nas pedras. Negócio assim, meio vingativo. Já fez oração vingativa? Pois é. Às vezes a gente faz: Senhor, repreende, Senhor. Já viu essa oração? Repreende, Senhor. Manda bala, Senhor. Orar. Aqui não. Aqui a oração de Jó é para abençoar. É para abençoar os seus amigos. É para livrá-los da culpa que eles estavam experimentando. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava. O que a gente tem na história de Jó? Quais são as atitudes que significaram o ouro divino, quando Deus usa essas atitudes para poder curar, não é? Para poder restaurar, não apenas para consertar, mas também para curar plenamente Jó. Reconhecimento da soberania de Deus. Deus é soberano, gente. Deus é soberano. Segundo,
confissão do seu próprio pecado, reconhecimento do seu próprio pecado. Eu errei. E intercessão por aqueles que o machucaram. Essas atitudes de Jó. Aliás, eu acrescentei uma aqui, que é superação do coitadismo. O que é coitadismo, gente? O que é coitadismo? Isso. Todo mundo quer o meu mal. Ninguém quer a minha vitória. Não é ficar chorando sobre si mesmo. Ninguém me ajuda. Superou isso. Superou isso. Reconheceu a soberania de Deus. Confessou o seu próprio pecado. E intercedeu pelos seus amigos da onça. Terceiro exemplo. Não podia deixar de citar Jesus. Jesus entregou o Espírito nas mãos de Deus e pediu o perdão de Deus para os outros. A história de Jesus é certamente o clímax de todas essas histórias que a gente poderia reunir aqui. Eu podia mencionar Davi, que foi traído pelo próprio filho Absalão. Eu podia citar muitos outros personagens, mas aqui a gente tem o clímax. Pastor, mas aí é Jesus. Acontece que a Bíblia diz que Deus nos predestinou, todos nós que aqui estamos, todos nós que assistimos pela internet, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Deus nos predestinou para isso. O nosso padrão, o nosso exemplo é Jesus. Não é homem algum, não é pastor algum, viu, gente? Tem gente que fica se mirando em pastor, vai se dar mal. Porque pastor é gente, como a gente, erra também, falha também. Mas não se mire em seres humanos, né? Mire-se em Jesus, Ele é o nosso padrão. A fragmentação física e emocional de Jesus veio pela traição, Judas, negação, Pedro. Que mais? Dos mais próximos e pela calúnia de falsas testemunhas. Você já enfrentou caso de falso testemunho contra você? Eu já. Falso testemunho. E, claro, principalmente pela morte injusta pela qual passou. Há um texto em Zacarias, capítulo 13, versículo 6, e que diz: que feridas são essas? E o texto vai dizer: se alguém disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Não há ferida maior do que esta. E a Bíblia vai usar o livro de Zacarias e esta expressão profética de Zacarias exatamente para a situação de Jesus. Como eu mencionei, foi traído por um dos 12 apóstolos e foi negado por um dos apóstolos. Aliás, a Bíblia vai dizer que lá na cruz ninguém permaneceu, a não ser... Quem é que permaneceu lá aos pés da cruz? As duas mulheres, mãe de Jesus, claro, e o discípulo amado, em que Jesus pôde dizer: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Os outros apóstolos foram embora.
Em Lucas 22, 48, Jesus diz assim para Judas. Olha o que ele diz para Judas, o traidor. Vamos ler juntos? Vamos lá? Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo. Aquilo que deve ser sinal de comunhão, né? De carinho, de aconchego emocional. Judas usou isso como senha. E é ele que escolhe. Ele fala lá para os que perseguiam Jesus, olha, aquele que eu beijar, ó, esse aí é ele. É ele. Ô, gente, que coisa triste isso, né? Que coisa triste. Com um beijo você trai o Filho do Homem. Em Lucas capítulo 22, versículo 39 e 46, Jesus faz uma oração. Ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E aí o texto continua dizendo: posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E então Jesus diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E mais tarde ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, pastor, mas isso é Jesus, eu sou humano. Errar é humano. Mas nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus. Amém? Há uma expressão do apóstolo Pedro que sempre me marcou muito nessas situações. É quando Pedro começa a dizer assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual, Jesus, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, o Pai Celestial. Acho linda essa passagem bíblica, porque nos mostra, primeiro, que nós somos chamados de fato a imitar Jesus, naquilo que Ele foi. Segundo, que a gente deve ter essa atitude. Alguém lhe ameaçou? Não ameace de volta. Pague o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Jesus, então, teve as seguintes atitudes usadas por Deus, como emendas de ouro da alma. Ele assumiu a realidade do cálice amargo. Ele submeteu-se à vontade de Deus, orou intensamente, entregou seu espírito nas mãos de Deus e pediu a Deus que perdoasse os que o crucificaram. Meus amados irmãos, todos nós estamos sujeitos às situações que mencionamos aqui, com José, com Jó, e até mesmo as situações pelas quais passou o nosso Senhor Jesus. Nós somos chamados, entretanto, a ter atitudes que possam ser usadas por Deus para transformar aquilo que nos machuca naquilo que nos abençoa. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis de alegria como bezerros soltos da estrebaria, ou que saem do estábulo.
são libertos do estábulo. Alegria. Sol da justiça brilhando sobre nós. José, Jó e Jesus. Esses três personagens nos ensinam como lidar com dores, com frustrações, com medos, com atitudes que Deus usa para juntar os cacos da tigelinha de porcelana que se quebrou. Todos eles nos ensinam a assumir a quebra do objeto e a unir os pedaços com ouro líquido, que não apenas emendam, mas de fato curam. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos conduza em vitória em todos os momentos da nossa vida, até mesmo e principalmente naqueles momentos em que formos feridos no nosso coração e na nossa alma. Deus nos abençoe.